Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo as professoras de História, a Viviane Soares e a Angélica Regina. Sejam bem-vindas, professoras. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e o Daniel Costa, que está com a gente nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros nesse mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver aqui hoje foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo abordado. E para isso, vamos começar relembrando os temas que foram assistidos por vocês hoje. Vamos começar com a professora Viviane. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí o que os alunos viram hoje nessa terceira semana do ciclo 7. Bom dia, alunos. A nossa aula de hoje foi para o primeiro ano do ensino médio e nós trabalhamos com o tema fundamentalismo religioso. Esse tema ele é uma continuidade da aula da primeira semana em que a gente trabalhou com fundamentalismo étnico. Então a gente trabalhou um pouquinho sobre o conceito, né, o que é fundamentalismo e para depois entender como que funciona o fundamentalismo dentro das religiões. Então, a gente trabalhou um pouquinho de fundamentalismo dentro do cristianismo, dentro do judaísmo e dentro do islamismo, pensando em romper com aquela ideia de que é possível associar como se fossem sinônimos, né? Fundamentalismo, extremismo e islamismo, né? A gente pensar que o fundamentalismo é um resgate aí das origens, né? Da tradição de um determinado grupo, de uma determinada cultura ou religião, e que pode estar associado a várias religiões, não apenas uma. E que o extremismo, ele já é um ato de impor, né? Quando você tenta obrigar as outras pessoas a concordar com aquilo que você defende. Então, ao longo do Tira Dúvidas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, professora Vivi. Tudo bem, professora Angélica? Tudo bem. Conta pra gente o que os alunos viram em História no ensino fundamental hoje. Bem, no quarto ano, tudo bem, né, gente? Bom dia. No quarto ano, nós falamos sobre migrações e seus impactos. Buscamos aí conceituar migrações, perceber também as diferenças dos tipos de migrações que existem e depois nós fomos para uma segunda etapa dessa aula, onde nós buscamos perceber os impactos que essas migrações vão causar, tanto para os países de partida quanto para os países de entrada. No caso do quinto ano, nós falamos sobre direitos humanos. Né? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebemos quando ela foi construída, no contexto em que ela foi construída e na segunda parte dessa aula nós buscamos aplicar isso, né? Perceber como que esses princípios eles estão sendo, né? Se eles estão sendo violados, se eles estão sendo respeitados dentro do nosso dia a dia. Obrigada, professora Angélica. Agora que já relembramos as aulas da professora Angélica e da professora Viviane, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? E a primeira pergunta de hoje é uma dúvida da aula do primeiro ano. Professora Viviane, fundamentalismo religioso é sinônimo de terrorismo? Então, essa primeira pergunta ela é bem provocativa, né? Ela traz assim, um pouco do que a gente tentou mostrar, né, e trabalhar na aula de hoje. A gente pensar o fundamentalismo, como eu disse na abertura, como uma busca por resgatar aquilo que está na origem, né, aquilo que está na característica tradicional de um grupo. Então, a gente chama esses grupos que são fundamentalistas, né, de grupos que são integralistas também, né, no sentido em que eles buscam um resgate integral daquilo que já existia. Né? E ser fundamentalista não quer dizer ser
terrorista, né? A gente tem alguns grupos fundamentalistas que são extremistas, que não só defendem o resgate de algumas características, como acredita que aquilo ali é o verdadeiro, é o mais correto e que aquilo deve ser aceito pelos outros. Então, geralmente, esses grupos que são extremistas, eles tentam impor o seu modo de ver, né, o seu modo de pensar. E para isso, eles usam várias formas, inclusive alguns grupos recorrem à violência. E é nesse ponto que entra a questão do terrorismo, né? Existem grupos fundamentalistas, extremistas, que utilizam atos de terrorismo para tentar fazer valer a sua verdade, tentar fazer valer aquilo que acredita e combater os movimentos que são contrários. Obrigada, professora Viviane. Vamos para a próxima. Nossos alunos aí do 4º ano. O que é migração, professora Angélica? Bem, gente, migração é o deslocamento populacional, né, em torno do globo. A gente vai perceber isso desde quando o homem ele aparece na Terra, esse processo de migrar para outros lugares em busca, né, inclusive da sobrevivência, vai acontecer. Se nós voltarmos, né, resgatarmos aí a pré-história, na primeira fase da pré-história, no Paleolítico, o que os homens faziam? Eles colhiam, né, a característica, inclusive, principal desses homens nesse contexto é de que eles eram coletores e caçadores. Eles colhiam da natureza aquilo que eles precisavam para sobreviver. Quando percebiam que aquele ambiente não era mais adequado para a sua sobrevivência, eles migravam. Então, a gente percebe que a migração ela acontece desde o processo inicial da história da humanidade e vem, né, acontecendo até os dias de hoje. É claro que as razões, né, os fatores, os motivos que vão levar a esse deslocamento são variados, como a gente viu na nossa aula. Mas o importante é que a gente perceba que o conceito de migração é perceber esse deslocamento, né, das pessoas em torno do globo por diversas razões, por diversos motivos. Ótimo, professora. Nossa próxima dúvida agora é para o ensino médio. As cruzadas realizadas pela Igreja Católica podem ser entendidas como fundamentalistas, professora Viviane? Então, primeiramente, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque o conceito de fundamentalismo, ele é um conceito mais recente, historicamente falando. Então, se a gente chamar as cruzadas de fundamentalistas, a gente está recorrendo a um anacronismo, né? Quer dizer, a gente está usando um conceito de um período para tentar analisar um outro período histórico. Mas, se a gente for olhar as características do movimento das cruzadas, nós conseguimos identificar essas características com características do fundamentalismo, né? E até mesmo com o extremismo. Porque aí a gente vai pensar, né? Crença em que é preciso resgatar as origens, né? Valorização da tradição. Isso está presente nas cruzadas? Sim, né? Há uma crença de que a religiosidade católica, né, ela tem aí origens importantes, ela tem fundamentos importantes que devem ser preservados e que devem ser disseminados, né? Quando a gente tem o processo aí, né, que a ocorrência das cruzadas e que a gente tem justamente essa busca de converter os infiéis, aí a gente já pensa, quem são os infiéis? São infiéis por quê? Né? Então, dentro do contexto das cruzadas, aquele que não segue a religião católica, aquele que não faz parte daquele conjunto de valores, era considerado um infiel, deveria ser combatido. Então, a gente percebe aí um movimento que é fundamentalista e percebemos também um extremismo muito presente nessas ações. Embora a gente saiba que lá no período das cruzadas, o termo fundamentalismo, ele não era utilizado ainda. Mas a gente consegue compreender, como eu falei inicialmente, essas características presentes nesse movimento, sim. Obrigada, professora. A nossa próxima questão é para você, professora. É uma dúvida para os nossos alunos aí do 5º ano. Você pode mostrar para a gente um exemplo de violação do artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, gente, é muito importante isso, né? Que é aquilo que nós fizemos na aula, que é entender o que o princípio está dizendo, o que esse artigo está dizendo e como ele está sendo aplicado, né? Como que nós estamos realmente aplicando ele no nosso cotidiano, ou percebendo que ele está sendo aplicado. Quando nós falamos no artigo 18º, todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E isso
que esse princípio está dizendo é que nós não podemos ser julgados ou condenados ou até mesmo criticados por pensarmos diferente. Nós temos a liberdade de ter opiniões diferentes das dos outros e também temos a liberdade de escolher a religião na qual a gente quer seguir. A professora Viviane acabou de falar sobre isso, sobre essa questão de determinadas religiões buscarem fazer com que o outro siga a sua religião ou uma tentativa de imposição, e isso vai contra aos princípios dos direitos humanos, principalmente quando a gente interpreta esse artigo 18º, que nos permite ter essa liberdade de ter a consciência, de escolher a nossa religião e de ter a nossa liberdade de pensamento também. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida também é para você. É uma dúvida também do 5º ano. O feminicídio viola qual artigo da Declaração dos Direitos Humanos? Exatamente. É um tema bastante atual, A gente o tempo todo escuta isso dos noticiários, que determinadas mulheres morreram em circunstâncias diversas. E isso também viola os princípios dos direitos humanos. Quando a gente fala lá no artigo 3, que fala assim: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E isso, o feminicídio, a morte dessas mulheres, aí, como eu falei, por diversas razões, elas acabam infringindo esse princípio. E vale lembrar, gente, que nós estamos falando de princípios dos direitos humanos, de uma declaração que o Brasil, na sua lei, a sua essência é pautada nela. Então, assim, se nossa Constituição ela é o espelho, vamos dizer assim, dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí é um caso que a gente tem que começar a refletir e a pensar, o que nós podemos fazer para fazer com que essa lei, com que a nossa lei e esses princípios são efetivamente seguidos e respeitados. Então, no caso aqui, o artigo 3, que diz: todo indivíduo tem direito à vida. Essas mulheres, nós mulheres, temos o direito à vida. Obrigada, professora. Voltando aqui para o nosso ensino médio, professora Viviane, qual a atuação do grupo Irã na Irlanda no contexto atual? No caso o grupo IRA mesmo. É o grupo IRA mesmo, Esse grupo, ele é um exército republicano revolucionário, que ele vai atuar aí durante uma série de conflitos pelos quais a Irlanda passou, principalmente por questões políticas, territoriais e religiosas. Então acaba que é um conflito que ele começa por questões políticas, territoriais, e depois a gente tem aí a questão religiosa muito forte, já que os católicos na Irlanda eles se sentiam prejudicados por uma série de medidas que eram tomadas pela Inglaterra e que favoreciam os protestantes. O grupo IRA ele vai lutar aí, ele vai agir, vai atuar com a defesa dos interesses desses grupos católicos, mas é um grupo que vai recorrer ao uso de violência, e ele vai promover algumas ações, alguns atentados, buscando chamar a atenção para os direitos da população da Irlanda, da população originária, que já era população católica. Atualmente, esse grupo ele não tem a expressividade que ele teve recentemente na nossa história, já no século XXI. Esse grupo ele entregou as armas, numa demonstração de não continuidade dos atos, dessas ações terroristas que foram praticadas durante um longo período aí na história da Irlanda. Obrigada, professora. Voltando agora aí para o nosso ensino fundamental, professora Angélica, qual a relação entre a diversidade cultural e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Essa pergunta ela é muito interessante porque ela vai ali estabelecer uma relação entre duas aulas que nós tivemos, Quando nós falamos sobre cultura e diversidade cultural, e agora nós estamos falando de direitos humanos e o cotidiano.
Quando nós falamos dessa relação, né, da diversidade cultural e os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles vêm ali, ele nasce e ele acaba sendo um instrumento muito importante para a proteção da diversidade, né? Em cada um dos seus artigos, né, essa declaração, ela vai defendendo o direito dos povos construírem a sua cultura de diferentes formas, sem serem destruídos muitas das vezes, inclusive muitas culturas aí ao longo da história da humanidade foram destruídas realmente, e para evitar esses males, essa declaração ela vem aí no intuito de proteger essa diversidade. Ok, professora, nossa próxima questão também é para você agora para o 4º ano. Qual a diferença entre migração espontânea e migração forçada? Bem, essa pergunta, inclusive, ela está diretamente relacionada com o que a professora Viviane trouxe aqui para a gente. Né? Quando a gente fala em migração espontânea, nós falamos que migração é esse deslocamento populacional, né? Em torno do globo aí. E quando nós falamos em migração espontânea, é quando as pessoas elas se sentem à vontade, elas mesmas decidem migrar, decidem procurar um outro local e por diversas razões, seja um local que está oferecendo uma política interessante ou que oferta mais emprego, tem condições melhores de vida. Então essas pessoas acabam se deslocando de um lugar para outro, procurando essas oportunidades. Agora, quando a gente fala em migrações forçadas, nós estamos falando de migrações em que as pessoas são obrigadas a sair do seu lugar, né? E aí o que a gente pode citar como exemplo, por exemplo, lugares que estão vivendo conflitos, ou a própria violência, né? Nesse lugar tem muita violência, eu quero para um lugar mais tranquilo. Então, há uma forçada, as pessoas são forçadas a sair desse lugar para ir buscar outras oportunidades, inclusive, muitas das vezes, de sobrevivência. A gente tem escutado muito falar aí sobre refugiados e que está relacionada a essa questão da migração forçada. A pessoa deixar o seu lugar, a sua identidade para ir em outro, porque não consegue mais viver no seu. Obrigada, professora Angélica. Vamos para a próxima. Professora Viviane, a Ku Klux Klan ainda existe e é atuante? Então, quando nós falamos de fundamentalismo religioso, a gente acabou falando um pouco sobre a Ku Klux Klan, porque, embora não seja a questão predominante, né, mas há aí também, né, um protestantismo presente nessa seita, nesses grupos, né, então a gente consegue enquadrá-los em fundamentalismo religioso. E a gente falou um pouco na aula também sobre a atuação, sobre como esse grupo, né, promoveu uma perseguição a outros grupos, principalmente o grupo dos negros na história dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Bom, ela não deixou de existir, mas ela deixou de ter a força que ela possuiu ao longo da sua história. A gente tem várias fases dentro dessa seita, né, dentro desse grupo, e a gente sabe que atualmente nós temos outros grupos que são aí, né, grupos extremistas, que são grupos que têm aí uma característica que a gente até enquadra no neonazismo, né? Então, não quer dizer que deixou de existir ações como a desse grupo, não quer dizer que esse grupo deixou também de atuar. O que acontece é que hoje ele não tem tanta força, principalmente por causa das perseguições, das repressões que eles vivenciaram, né? E ainda bem que a gente teve isso, né? Porque é um grupo que persegue, um grupo que promove aí atentados, né? Assassinatos, a um grupo simplesmente pelo fato de não concordar que esse grupo ganhe direitos, ou, né, por não concordar que esse grupo ele deve ser tido como igual, né? Quando a gente fala especificamente da questão dos negros que sofreram grandes perseguições. Então, assim, durante anos de repressão, a gente pode dizer que ele perdeu a força, embora os seus ideais ainda estejam presentes na sociedade, ainda estejam presentes em outros grupos também, infelizmente. Ótimo, professora Vivi. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão agora é para os alunos do 5º ano. O que são e quando foram criados os direitos humanos? Então, os direitos humanos eles serão criados ali, né, em 1900, a Declaração Universal dos Direitos Humanos será adotada, criada em 1949, né? Então a gente tem ali um contexto posterior a um contexto de guerra, né? Então a gente
percebe que naquele momento as pessoas estavam buscando, principalmente os líderes políticos, né, uma forma de evitar as guerras. As guerras que até então tinham trazido muitos prejuízos materiais e humanos. Né? Pensando nisso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai ser criada logo depois que a Organização das Nações Unidas, em 1945, ela é criada. Posso só acrescentar uma coisinha, vontade. professora, já que a gente está tratando, né, de uns assuntos tão próximos, Sim. a gente pensar algumas questões quando se fala em direitos humanos, né, porque tanto para o ensino fundamental quanto para o médio é sempre bom refletir, né, para quem é destinado aos direitos humanos. Aos humanos, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje, qual a percepção que se tem. Direitos humanos é para todos os humanos, independente da situação, né, do que está acontecendo, as pessoas têm que ter aí, né, esses direitos resguardados. E falando mais voltado para o ensino médio, a preocupação que a gente tem que ter, por exemplo, uma redação do Enem. Um dos problemas que a gente tem é quando você utiliza em sua redação algum tipo de uma narrativa, alguma coisa que fere os direitos humanos, você vai perder pontuação. Por quê? É uma garantia para todos, isso é para todos que são humanos e ir contra o que está ali, né, estabelecido, é ir contra o próprio direito seu, né, enquanto humano e de todo mundo. Então, por isso que é uma penalidade, sim, dentro da redação do Enem, é algo para a gente pensar também, refletir sempre. Excelente. E grupos assim perseguidos, né? Entrando um pouquinho também, né, naquilo que você falou, nesse contexto da criação da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que também levar em consideração a Segunda Guerra Mundial, que foi a última guerra antes dessa criação, de que houve um holocausto, houveram perseguições, houveram torturas, houveram mortes de grupos que eram considerados ali problema, né? E aí essa declaração ela vem para poder reforçar o direito dos humanos e fazer com que a gente reflita sobre para onde a humanidade gostaria de caminhar. Excelente, professoras. Agora sim, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para a professora Viviane. Professora Viviane, intolerância religiosa é crime? Então, encaixa bastante, né, do que a gente está falando. Intolerância religiosa é crime, sim, né? Isso fere direitos estabelecidos tanto na Declaração dos Direitos Humanos, como a professora Angélica falou, tanto, né, em demais aí, documentos constitucionais, né, que vão defender a liberdade de crença, a liberdade religiosa, né? Então, ao provocar, né, ao promover atos de intolerância, a gente está indo contra, sim, a lei, a gente está cometendo um crime, sim, né, e o que a gente precisa de uma sociedade que cada vez mais desenvolva essa capacidade de respeitar a crença do outro, de ser capaz de conviver com a crença do outro, mesmo não sendo aquilo que eu acredito, mesmo não sendo o que eu defendo, eu aceitar, né, que o outro tem o direito de praticar a sua religiosidade, assim como eu tenho o meu direito. Obrigada, professora. A nossa próxima questão agora é para os nossos alunos do 4º ano. O que significa o êxodo rural? Êxodo rural é um tipo de migração, né? É a saída, o próprio nome já está dizendo êxodo, é a saída das pessoas das áreas rurais, do campo, do interior para os grandes centros urbanos. Né? E aí é muito interessante a gente pensar, quando nós falamos lá, tratamos dos tipos de migração, parece que a gente tem só o êxodo rural, né? Parece que só as pessoas saem do interior, saem do campo, saem das áreas rurais e vão em direção às cidades, buscando melhores oportunidades. Mas a gente também já falou na nossa aula sobre migrações que existe também o êxodo urbano, pessoas que saem dos centros urbanos em direção às áreas rurais, ao campo, com a intenção de ter uma vida mais tranquila, menos violenta. Então, para a gente fechar, compreender que existe o êxodo rural, que é um tipo de migração, saída das pessoas do campo para a cidade, e o êxodo urbano também, que é a saída das pessoas dos centros urbanos para as áreas rurais. Obrigada, professora Angélica. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas.
No próximo bloco, nós teremos a participação do professor de Filosofia, o Leandro Carvalho, e do professor de Geografia, o Antônio Ferreira. Eu agradeço a presença e a participação da professora Angélica e da professora Viviane. E você, estudante, fique ligado. Já já estaremos de volta. Não saia daí.